Jornal. Câmara dos Deputados. Plenário realiza sessão para analisar prisão de deputado. Estudo legislativo sugere ações para facilitar acesso do Brasil à OCDE. Parlamentares querem revogar decreto que facilita o acesso a armas e munições. Boa noite. Decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União facilita a aquisição de armas e munições. A medida também aumenta de 4 para 6 o limite de armas de fogo que uma pessoa pode comprar. No entanto, vários parlamentares e partidos já se manifestaram contrariamente ao decreto presidencial e querem revogá-lo, como explica a repórter Carla Alessandra. Nos casos de algumas categorias, como policiais, juízes, membros do Ministério Público e agentes prisionais, há ainda autorização para a compra de 2 armas de uso restrito. Outro decreto retira uma série de itens da lista de produtos controlados pelo Exército, facilitando assim a aquisição desses produtos. Entre eles, munição para armas até calibre 12 e acessórios que aumentam o potencial ofensivo dos armamentos, como miras telescópicas. Para suspender os efeitos desses decretos, deputados e senadores já apresentaram mais de 40 projetos que anulam seus efeitos. O deputado Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, é autor de um desses projetos de decreto legislativo. Para ele, esse assunto deveria ter sido encaminhado para ampla discussão do Congresso Nacional. Até porque nós temos uma legislação já aprovada pelo Congresso que trata a questão da posse da arma, da proteção do patrimônio, isso tudo já está garantido. O que veio no decreto são medidas completamente exageradas e despropositadas, além de estar se tomando decisões importantes para a nação brasileira sem que você tenha o devido debate no parlamento. Então, o que a gente propõe é que se cancele o decreto. Coordenador da Frente Parlamentar que defende colecionadores de armas, atiradores e caçadores, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, não vê problemas nos decretos sobre posse de arma, uma vez que eles só regulamentam uma legislação já existente. Eu não acredito que esse movimento vá conseguir derrubar esses novos decretos propostos pelo presidente, até porque ele está normatizando uma lei que já existe e não mudando ou modificando absolutamente nada. Além dos projetos para revogar os decretos do governo sobre posse e porte de armas, bancadas e congressistas de vários partidos também já recorreram ao judiciário para garantir que essas medidas tenham seus efeitos suspensos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cita a estimativa do Instituto Ética Saúde de que o Brasil desperdiça cerca de 14 bilhões de reais por ano na saúde pública por causa da corrupção e da má gestão. Ela espera que o Congresso endureça as penas para quem faz mau uso do dinheiro público. A gente vê muito desvio de dinheiro acontecendo, esse dinheiro que nada mais representa do que impostos pagos pelos cidadãos. E isso é muito difícil porque eles continuam acontecendo, as pessoas pensam que nunca vão ser presas. Então, 2021, eu espero que a gente possa discutir, aprovar a prisão após condenação em segunda instância, o fim do foro privilegiado. Todos são iguais perante a lei. Não faz sentido que 55 mil pessoas sejam mais iguais e mais especiais que as outras. Então, a justiça tem que ser igual para todos. A gente não pode ter diferentes tratamentos no país. Adriana Ventura também é autora de projeto que duplica as penas contra crimes de corrupção cometidos durante estado de calamidade pública. A proposta já foi aprovada na Câmara e aguarda a votação no Senado Federal. Economia. Estudo legislativo sugere ações para facilitar o acesso do Brasil à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A repórter Silvia Munhato tem mais informações. Estudo do consultor legislativo Maurício Schneider aponta a necessidade de o Congresso brasileiro atuar mais na fiscalização do cumprimento das leis ambientais existentes, porque isso poderia facilitar inclusive a efetivação do país como membro da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Schneider lembra que o tema meio ambiente é muito importante para a organização, sendo motivo de 92 das 254 recomendações que devem ser cumpridas pelos membros. Em seu
estudo disponível na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, Schneider explica que em 2015 o Brasil foi avaliado pela OCDE em termos ambientais e teve uma resposta favorável, mas, segundo ele, em 2019, em reunião do Comitê de Política Ambiental da organização, o país recebeu muitas críticas. Deixou de ingressar naquele comitê como um participante naquela ocasião, ele ficou em observação, ele continua assistindo às reuniões do comitê, participando, mas ele não tem nenhuma participação maior, ele está como se fosse assim, de castigo, até que se veja um retorno à tendência de combate ao desmatamento e às queimadas. A OCDE tem 36 países membros e se dedica a recomendar boas práticas, principalmente em temas como meio ambiente, educação, finanças e combate à corrupção. Na década de 90, a organização se aproximou, segundo o consultor Maurício Schneider, de Brasil, Argentina, Chile e Colômbia, com o objetivo de ampliar a lista de países membros. Já em 1996, o Brasil começou a fazer parte do Comitê do Aço e adotou uma estratégia de pedir à organização que reconhecesse que o país já era aderente a várias recomendações por meio da legislação em vigor. E essa estratégia sempre foi muito bem recebida na OCDE e o Brasil acabou participando de várias instâncias como observador ou como um membro parcial. O Brasil é membro do Comitê do Aço, é membro da Agência Internacional de Energia, que também é vinculada à OCDE. Tudo numa estratégia de realmente se tornar um dia um membro pleno. Em 2017, o Brasil pediu formalmente a adesão à OCDE e agora passa por uma série de avaliações para verificar se cumpre as recomendações de maneira efetiva. Para Maurício Schneider, o Congresso brasileiro tem instrumentos para fiscalizar o cumprimento das leis ambientais em vigor, como as propostas de fiscalização e controle e as próprias comissões parlamentares de inquérito. Hoje, o Brasil é considerado um parceiro-chave da OCDE, junto com China, Índia, Indonésia e África do Sul. Colômbia e Costa Rica estão em processo de adesão. O Chile entrou em 2010. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Agricultura. Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, critica o projeto que permite a compra de terras rurais por estrangeiros. O texto, já aprovado no Senado, determina que a compra deverá ser limitada a 25% do território dos municípios e ocorrerá mediante o cumprimento de sua função social. Para Jerônimo Gergen, o projeto é equivocado, pois a questão já é tratada em artigo da Lei do Agro, que regulamenta a aquisição de imóvel por estrangeiro. Não sou contra a entrada de capital externo de forma alguma no Brasil, mas nós não podemos vender um pedaço do Brasil para qualquer estrangeiro, né? Nós temos que criar uma condição de que quem venha para cá produza perante a nossa lei e tenha, principalmente, uma obrigação de agregar valor em cima daquilo que ele produz aqui. José Mário Schreiner, do Democratas de Goiás, destaca a proposta que pune estabelecimentos que vendam produtos que imitam o queijo, mas que não são derivados do leite sem a devida informação ao consumidor. Segundo o deputado, produtos compostos por amido de milho ou gordura vegetal são comercializados como tipos de queijo. José Mário Schreiner ressalta que a ideia é proteger os mais de 1.200.000 produtores de leite do país e os consumidores, deixando explícita a verdadeira composição dos produtos. Pensando em combater essa prática que prejudica tanto os consumidores do nosso país, como também os produtores de leite, que produzem o leite que vai derivar na manteiga e no queijo, esse projeto ele visa combater essa prática enganosa, levando os estabelecimentos comerciais que continuarem com isso a terem multas pesadas, além de outras sanções. Então, portanto, é um projeto de lei que ele vem de encontro aos interesses da defesa do consumidor brasileiro e também dos produtores rurais que muitas vezes têm os seus preços achatados em função de práticas enganosas como essa, que é produto tipo queijo. Produto tipo queijo não existe, ou é queijo que é fabricado do leite, ou é outra situação. Saúde.
Projeto em tramitação na Câmara cria receita médica digital. O repórter Luiz Cláudio Canuto fala mais sobre a proposta. A intenção da autora da proposta, a deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, é facilitar a vida de quem precisa obter ou renovar a receita médica. Ela explica que muitos processos administrativos no serviço público, por exemplo, estão migrando para plataformas digitais, como é o caso da declaração do imposto de renda. Para ela, não haveria por que manter a burocracia de emitir receitas médicas em papel, procedimento que, segundo a deputada, é passível de fraude. Atualmente, a receita digital ganhou força por causa da pandemia da Covid-19 e a recomendação para que as pessoas evitem sair de casa. Uma portaria do Ministério da Saúde, de março do ano passado, estabelece regras para a receita digital, o que inclui a obrigatoriedade de um médico ter certificado digital. Uma lei editada em julho de 2020 também determinou que as receitas de medicamentos sujeitos à prescrição e uso contínuo terão validade por prazo indeterminado enquanto perdurarem as medidas de isolamento para a contenção da pandemia. Os medicamentos de uso controlado continuam tendo que ter receitas em 2 vias que valem apenas por 30 dias. O projeto da deputada Alê Silva busca simplificar os procedimentos de emissão da receita. Ela afirma que, atualmente, existem municípios onde essa tecnologia é inacessível. E o mais interessante é que justamente aqueles municípios mais pobres, que têm uma população mais carente, que moram mais distante dos grandes centros, é que não possuem esse tipo de prestação de serviços. Então as pessoas têm tido muita dificuldade de estar trocando as suas receitas regularmente. Então esse projeto visa regulamentar esse serviço, facilitando a vida daquele que depende de medicações de cunho continuado e com fornecimento pelo poder público. Segundo a parlamentar, com o sistema atual de receitas físicas, a farmácia precisa passar as informações da venda do medicamento e muitas vezes tem que validar o procedimento no órgão da vigilância sanitária ou se nega a vender por erro formal do profissional habilitado a fazer a receita. Na opinião da deputada, a receita digital elimina fraudes, burocracia e permite um controle mais efetivo do uso de medicamentos e de fitossanitários no país. Um modelo de receita médica digital seria criado e regulamentado pela Anvisa, que permitiria a consulta do histórico de receitas pelo usuário, com uso de senha. Para uso veterinário, sistema semelhante seria criado pelo Ministério da Agricultura. O projeto que trata da receita médica digital está apensado a outras 10 propostas. Como a mais antiga delas é de 2006, o assunto já foi analisado nas comissões de Seguridade Social e Família, Defesa do Consumidor e Ciência e Tecnologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Ed Lopes, do PL de Roraima, informa que viabilizou R$3.775.000 para a construção do Centro Especializado em Reabilitação, em Rorainópolis. Ali teremos um atendimento especializado para todas as pessoas que precisarem de atendimento de reabilitação, quer seja motora, visual, quer seja de voz e etc. É uma estrutura importante que irá atender toda a região sul do estado e, por que não, o estado de Roraima e até outras regiões. Ed Lopes acrescenta que destinou recursos também para a compra da Unidade Básica de Saúde Fluvial de Rorainópolis. A unidade conta com um gabinete odontológico, equipamentos ginecológicos, de raio-x e de ultrassonografia, além de laboratório para exames. A Câmara dos Deputados agora tem uma plataforma para checagem de notícias falsas, as chamadas fake news. É o Comprove. Confirme se a notícia envolvendo a Câmara ou a atividade parlamentar de um deputado é verdadeira ou falsa. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 99660 2003. Repetindo, 61 99660 2003. Comprove. O plenário da Câmara dos Deputados está reunido em sessão deliberativa para apreciar a medida cautelar do Supremo Tribunal Federal
contra o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O deputado foi preso na terça-feira após gravar e divulgar vídeo em que faz críticas aos ministros do Supremo e defende o ato institucional número 5. No dia seguinte, o STF confirmou, por unanimidade, a sua prisão. E na tarde de quinta-feira, a prisão foi mantida após a audiência de custódia. A Constituição estabelece que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por opiniões, palavras e votos, e não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos à casa respectiva para que a maioria absoluta decida em voto aberto sobre a prisão. Na ordem de prisão, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, considerou gravíssimo o episódio da divulgação do vídeo e disse que são imprescindíveis medidas enérgicas para impedir a perpetuação da atuação criminosa de parlamentar visando lesar ou expor a perigo de lesão à independência dos poderes instituídos e ao Estado democrático de direito. Já a defesa de Daniel Silveira diz que a prisão é um violento ataque à imunidade e ao exercício do direito à liberdade de expressão e aos princípios basilares que regem o processo penal brasileiro. Na sessão de hoje, Daniel Silveira pediu desculpas a todo o país pelo vídeo em que ofende ministros do Supremo Tribunal Federal e defende o ato institucional 5, AI-5, que determinou na época da ditadura o fechamento do Congresso Nacional. Ele se disse arrependido pela publicação do conteúdo e pediu que a Câmara leve em conta a sua justificativa. Peço desculpas a todo o Brasil, porque vi de várias pessoas, juristas renomados, senhoras, senhores, adolescentes ou qualquer tipo de classe social, que perceberam que me excedi de fato na fala. Um momento passional, o ser humano vai de 0 a 100 em segundos. Às vezes você está com um pensamento e se exagera. Quem nunca fez isso na vida? Em sua defesa, Daniel Silveira também pediu que a Câmara analise uma possível ilegalidade no mandado de prisão expedido contra ele. Ele afirmou que, pela imunidade parlamentar, não poderia ser preso sem que o processo fosse analisado primeiramente pelo Congresso Nacional. Não estou de acordo. O ministro teria que pedir autorização para a Câmara dos Deputados para prender o deputado, como a Constituição determina. Sem autorização do Congresso, insisto, ele não poderia mandar prender por manifestação um deputado que é inviolado em suas manifestações. Isso, a meu ver, pode representar cerceamento da livre expressão dos deputados. Magda Mofato, do PL de Goiás, apresentou parecer favorável à manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Na leitura do relatório, agora há pouco, a congressista ressaltou que o parlamentar já é investigado por atos considerados antidemocráticos em inquérito do STF. Magda Mofato leu a transcrição do vídeo que levou Daniel Silveira à prisão, reproduzindo as ofensas que o parlamentar dirigiu ao STF. Ela considerou gravíssimas as palavras do deputado e criticou o fato de o colega parlamentar recorrer ao princípio da livre manifestação do pensamento para justificar os ataques aos membros do Supremo e às instituições democráticas. Considerando o quadro, desde já adianto que considero correta, necessária e proporcional a decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, pois é impensável que o contribuinte originário tenha imaginado a imunidade material assegurada aos parlamentares como um instrumento para conseguir o fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso ou para pôr fim ao princípio da separação dos poderes. Foram gravíssimas as ameaças realizadas pelo parlamentar. O presidente da Câmara afirma que não há crise entre os poderes e que o caso do deputado preso é ponto fora da curva. Ouça mais detalhes na matéria de Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que não há crise entre os poderes e o caso do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, preso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por ataques à instituição, é um ponto fora da curva. Ele disse ainda que o plenário é soberano para decidir e que não cabe a ele, como presidente, fazer qualquer análise sobre o placar do julgamento. Lira se reuniu com os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e do Senado, Rodrigo Pacheco,
mas afirmou que a situação de Daniel Silveira não foi tratada durante a reunião, que já estava marcada e serviu para acertar pautas entre legislativo e judiciário. Eu acho que cada poder tem a sua atribuição num prefácio, julgamentos de como vai ser o placar. Ao presidente da casa cabe ter o equilíbrio necessário para conduzir o processo e o plenário, como nosso maior representante, é quem decidirá com tranquilidade. A independência dos poderes preconiza isso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e um bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.